Boa noite a todos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Excelência, todos os nobres estão presentes. Havendo um número legal, invocando a proteção de Deus em nome da população de Itariri, declara aberta a 8ª sessão ordinária de 2018. Solicita a segunda secretária que faça a leitura do Salmo 133 da Bíblia Sagrada. Ó, como é bom e agradável viver e unir os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Gostaria de pedir aos senhores vereadores que eu gostaria de dedicar o trabalho desta noite aos irmãos americanos missionários da Igreja Batista que estão atuando no Brasil na construção de uma capela de evangelização e atuação na área social. Eles são voluntários, proporcionando assim uma ajuda aos mais carentes do município de São José do Rio Preto, e em breve também, com o nosso convite, fizemos para estarem em Itariri. Muito obrigado, peço o apoio de todos os vereadores. Coloca em discussão a ata da 7ª sessão ordinária de 2018, realizada em 16 de maio de 2018. Encerrada a discussão, coloca em votação os vereadores que aprovam que estão, os que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovada a ata da 7ª sessão ordinária. Coloca em discussão a ata da 3ª sessão extraordinária de 2018, realizada em 25 de maio de 2018. Encerrada a discussão, coloca em votação os vereadores que aprovam que estão, os que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovada a ata da 3ª sessão extraordinária. Também, em nome da Ivanildo, conceder a tutelar cumprimento a todos os presentes. Senhores vereadores, comunico que o expediente terá duração de 30 minutos para a deliberação da LDO para 2019, conforme artigo 226 do Regimento Interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, ofício número 349/2018, que encaminha a lei complementar número 072/2018, lei municipal número 2014/2018. Ofício número 380/2018, que encaminha a lei municipal número 2015/2018. Ofícios do número 354 ao número 362/2018, em atenção respectivamente aos requerimentos do número 071/2018 ao número 079/2018. Ofícios do número 382 ao número 389/2018, em atenção respectivamente aos requerimentos número 080, 081 e do número 083 ao número 088/2018. Mensagem de projeto de lei complementar número 002/2018, de 28/5/2018, que dispõe sobre alteração da lei complementar número 50/2003 e da outras providências. Mensagem de projeto de lei número 014/2018, de 23/5/2018, que altera a lei número 1841/2013, de 9/8/2013, e da outras providências. Mensagem ao projeto de lei número 016/2018, de 5/6/2018, que dispõe sobre a revogação do artigo 2º da lei 2006/2018, de 14/3/2018, e da outras providências. Mensagem ao projeto de lei número 017/2018, de 5/6/2018, que altera a lei ordinária 1778, de 4/11/2011, que autoriza a concessão de cestas básicas de alimentação e da outras providências. Requerimento número 102/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Maurício José Marinho Ferreira, vereador da Câmara Municipal de Itariri, vem por meio desse, nos termos do inciso 2 do capítulo do artigo 263 do regimento interno dessa casa, justificar da falta ocorrida na sessão ordinária de 16/5/2018, de forma que ter o benefício previsto no artigo 2º do artigo 263 do regimento interno. Justifica-se a ausência devido à enfermidade
conforme comprovante médico em anexo. Termos que aguardam referimento na forma regimental. Maurício José Maria Ferreira, vereador. Coloca em discussão o requerimento número 102, de autoria do vereador Maurício José Maria. Será a discussão, coloca em votação os vereadores que aprovam como estão e que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 102, de autoria do vereador Maurício José Maria. Requerimento número 104/2018. Ementa veículos de transporte escolar. Senhor presidente, considerando que o direito à educação é previsto no artigo 6º da Constituição, que traz o rol dos direitos sociais, também no artigo 205, que prevê tratar-se de um direito de todos e dever do Estado e da família, determinando que a educação deve ser promovida e incentivada com a coordenação da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Considerando que, dentre os princípios constitucionalmente indicados como norteadores da educação, há um que trata da necessidade de que haja igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, artigo 206.1. Levando em conta que não há escolas ao lado de todas as residências, o poder público tem o dever constitucional de viabilizar o acesso às escolas por meio da prestação de serviço de transporte escolar. Nesse sentido, a Constituição prevê que o direito à educação será efetivado mediante o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência e saúde, artigo 208.7. Considerando que, deste modo, tanto a carência da oferta de transporte escolar quanto a precariedade da sua prestação, como as condições de veículo, falta de acessibilidade ou condutores despreparados, abalam significativamente o direito à igualdade de condições para o acesso e a permanência da escola, bem como violam a garantia de absoluta prioridade da criança prevista no artigo 227 da Constituição. Requer observar as formalidades regimentais e depois de ouvido o doutor plenário, seja oficial do Serviço Extraordinário de Gonçalves Peroni, digno-se prefeito municipal de Tariri, para que venha apresentar a esta Casa de Leis as seguintes informações. 1. Apresentar cópias da CNH, CRLV, seguros laudos de vistoria do DETRAN, relatório de manutenção e relatório de vistoria do Conselho Municipal de Educação referente a todos os veículos que prestam serviço de transporte de alunos, sendo próprio ou de terceiros do município. Justificativa. O objetivo desse requerimento é verificar as condições dos veículos e suas respectivas documentações de acordo com a legislação. Autora, a vereadora Milene Damasceno. Subscreveu o vereador Carlos Rocha. Coloca em discussão o requerimento número 104, de autoria da nova vereadora Milene Damasceno. Será a discussão, coloca em votação os vereadores que aprovam como estão e que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 104, de autoria da nova vereadora Milene Damasceno. Requerimento número 105/2018. Requer observar as formalidades regimentais e depois de ouvido o doutor plenário, seja oficial da ciência, senhor prefeito Dinamérico Gonçalves Peroni, vice-prefeito municipal de Tariri, para que venha apresentar esta Casa de Leis as seguintes informações. Total de imóveis locados pela prefeitura em vigência como locatária, informando o número de contrato, locador, locatário, endereço, valor mensal, prazo do contrato, data de início do contrato. B. Total de imóveis locados pela prefeitura em vigência como locadora, informando o número do contrato, locador, locatário, endereço, valor mensal, prazo do contrato e data de início. C. Total de imóveis incomodado pela prefeitura como comodante, informando o número de contrato, comodante, comodatário, endereço, valor mensal, prazo do contrato e data de início. D. Total de imóveis locados pela prefeitura como comodatário, informando o número de contrato, comodante, comodatário, endereço, valor mensal, prazo do contrato e data de início. Total de imóveis arrendados pela prefeitura como arrendador, informando o número do contrato, arrendador, arrendatário, endereço, valor mensal, prazo do contrato e data de início. F. Total de imóveis arrendados pela prefeitura como arrendatário, informando o número de contrato, arrendador, arrendatário, endereço, valor mensal, prazo do contrato e data de início. Justificativa. O objetivo desse requerimento é tomar conhecimento de todos os contratos existentes, bem como avaliar a sua pertinência, razoabilidade e necessidade de acordo com as legislações vigentes. Autora, a vereadora Milene Damasceno.
Coloque em discussão o requerimento número 105, da autoria da nova vereadora Miranda Macedo. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que aprovam estão, se não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 105, da autoria da nova vereadora Miranda Macedo. Requerimento número 106/2018. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem a vossa excelência ouvir a casa para que seja oficiado o excelentíssimo senhor Dinamarca Gonçalves Fernando, digno prefeito municipal de Itariri, para que envie essa casa de leis cópia do contrato de voluntariado firmado entre a Prefeitura Municipal de Itariri e a empresária, senhora Daiane dos Santos, proprietária da empresa Harrison Transporte, Fretamento e Locação, inscrita no CNPJ 27.566.374.1000, ao contrário, traço 25, conforme relatado no ofício número 225/2018, e anexo de Vossa Excelência, atenção ao requerimento número 068/2018, tem autoria desse que subscreve, tendo como base a Lei Federal número 9.608/1998. Autor, vereador Josimar da Silva Teixeira. Coloque em discussão o requerimento número 106, da autoria do novo vereador Josimar da Silva Teixeira. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, nobres vereadores e público presente, meu boa noite. Eu faço esse requerimento, senhor presidente, porque existe uma normativa, né, através da lei, que toda pessoa que vá prestar qualquer serviço dentro do município, seja ele qual for, em sistema de voluntariado, tem que ter um contrato de voluntariado para que não cause maiores danos futuramente para a prefeitura. E pela resposta do ofício número 295/2018, de minha autoria, outra hora pedindo explicações sobre esse assunto, o nobre prefeito da cidade, o executivo, ele me respondeu que a senhora Daiane dos Santos está, né, em conversação também com a senhora Daiane, prestando serviço voluntariado já para a cidade há mais de um ano, levando os pacientes para os municípios vizinhos aí para ser atendido nos hospitais, né, onde as especialidades não existem no nosso município. De acordo com a resposta dele, eu estou fazendo novamente para que ele me apresente o contrato de voluntariado para que as providências cabíveis sejam tomadas caso seja necessário. Muito obrigado. Continua a discussão. Quer a discussão, senhor presidente? Com a palavra, o vereador Rafael Gustavo Pedão. Senhor presidente, meus colegas vereadores, público presente, eu só queria salientar que é importante o requerimento do novo vereador. Existe alguma coisa de o não cobramento de algum serviço, voluntariado, ou qualquer tipo de serviço prestado pela prefeitura, pela empresa terceirizada, independente de se ela cobrar ou não, existe a normativa que tem que ter contrato, isso não é vereador. Pela lei, a prefeitura tem que ter um contrato junto com a pessoa que está prestando um serviço de voluntariado, né, para que posteriormente essa pessoa não cause danos em questão de honorários trabalhísticos, enfim. Então, por esse motivo de eu estar pedindo o contrato de voluntariado para que possivelmente a nossa cidade não seja onerada os costos. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Batista. A lei diz assim, no artigo 1º, considera-se serviço voluntário para os fins dessa lei a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. E ela diz assim também, no artigo 2º, o serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade pública ou privada e o prestador do serviço voluntário dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. Somente isso, excelência. Continua a discussão. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Josimar da Silva Teixeira. Como em outra hora também já aconteceu essa situação, o meu requerimento ele está direcionado ao Executivo. Então, eu vou esperar a resposta do Executivo para que, caso algo precise ser feito, esse algo será feito por mim, pessoa. Obrigado, senhor. Discussão. Encerrada a discussão, coloca em votação. Os vereadores que aprovam como estão, os que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 106, de autoria do novo vereador Josimar da Silva Teixeira.
Requerimento número 107/2018. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador já vai assinado requer a vossa excelência ouvir da casa para que seja oficiado do excelentíssimo senhor de Américo Gonçalves Peroni, vice-prefeito municipal de Cariri, para que envie essa Casa de Leis cópia do processo licitatório número 602/2018 e da carta convite número 04/2018 e informar qual o motivo do cancelamento do processo licitatório referente à documentação ora solicitada de acordo com o decreto 1503/2018 de vossa excelência. Autor, vereador Josimar da Silva Teixeira. Coloque em discussão o requerimento número 107, da autoria do novo vereador Josimar da Silva Teixeira. Será na discussão, coloque em votação os vereadores que aprovam como estão, se não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 107, da autoria do novo vereador Josimar da Silva Teixeira. Requerimento número 108/2018. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador já vai assinar requer a vossa excelência ouvir da casa para que seja oficiado o excelentíssimo senhor de Américo Gonçalves Peroni, vice-prefeito municipal de Cariri, para que informe essa Casa de Leis com referência ao transporte de pacientes para exames e consultas em outros municípios. Se o deslocamento está sendo feito com veículo próprio do município. B. Se o deslocamento está sendo feito por empresa terceirizada. C. Se o deslocamento está sendo feito com veículo de outro município. Autor, vereador Josimar da Silva Teixeira. Coloque em discussão o requerimento número 108, da autoria do novo vereador Josimar da Silva Teixeira. Será na discussão, coloque em votação os vereadores que aprovam como estão, se não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 108, de autoria do novo vereador Josimar da Silva Teixeira. Requerimento 109/2018. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador já vai assinar requer a vossa excelência ouvir da casa para que seja oficiado o excelentíssimo senhor de Américo Gonçalves Peroni, de vice-prefeito municipal de Cariri, para que informe essa Casa de Leis qual o valor gasto mensalmente pela Prefeitura Municipal de Cariri com todos os 140 funcionários públicos municipais que recebem a gratificação de função, artigo 21 da Lei Complementar número 057/2010. Conforme consta no ofício número 200/2018, de vossa excelência, em atenção ao requerimento número 033/2018, de autoria desse que subscreve ao presente. Autor, vereador Josimar da Silva Teixeira. Coloque em discussão o requerimento número 109, da autoria do novo vereador Josimar da Silva Teixeira. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Senhor presidente, eu apresento esse requerimento para que o executivo me responda dentro do prazo legal, porque em uma resposta anteriormente a um outro requerimento da minha pessoa, ofício número 200/2018, onde consta que de todos os funcionários que a prefeitura tem, 140 funcionários recebem, digamos, comissões, né, para trabalhar ou por participar em algumas comissões aí. São 140 funcionários. Dentre eles, eu tenho 16 funcionários que recebem 100%, 22 funcionários que recebem acima ou 90% do que já ganham normalmente. E gerando um total de 140 funcionários recebendo comissões por prestação de serviço. Então, eu gostaria de saber qual o valor total que a prefeitura tem de gasto mensal com esses funcionários, para que a gente, porque vira e mexe a gente está pedindo algumas coisas para a prefeitura para estar fazendo nos bairros e nunca tem, né, verba para estar fazendo. Essa resposta que a gente acaba recebendo. Mas tem funcionários que a gente sabe que a cidade é muito pequena, a gente sabe de muitas coisas que acontecem e possivelmente será aprovada posteriormente, que nem faz jus a isso aqui. Então, eu vou estar esperando a resposta do Executivo para que a gente possa estar tomando as medidas cabíveis. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Será a discussão com a votação. Os vereadores que aprovam como estão, se não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 109, da autoria do novo vereador Josimar da Silva Teixeira. Requerimento número 110/2018. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador já vai assinar requer a vossa excelência ouvir da casa para que seja oficiado o excelentíssimo senhor de Américo Gonçalves Peroni, de vice-prefeito municipal de Cariri, para que informe essa Casa de Leis quantos funcionários públicos municipais efetivos, comissionados e confiança possui a Prefeitura Municipal de Cariri. Autor, vereador Josimar da Silva Teixeira. Coloque em discussão o requerimento número 110, da autoria do novo vereador Josimar da Silva Teixeira. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Josimar da Silva Teixeira.
Senhor presidente, nobres vereadores e público presente, esse requerimento vem de encontro com o requerimento anterior para que eu possa ter uma base de quantos funcionários a prefeitura tem e quantos funcionários estão recebendo comissões dentro da prefeitura. O número total de comissionados, né? Funcionários que recebem comissões, eu já tenho, que é no caso 140 funcionários, resposta vinda do executivo. Então agora eu gostaria de saber qual a quantidade total de funcionários para que a gente possa fazer um balanço e fazer o que precisa ser feito dentro das leis, caso seja necessário. Muito obrigado, senhor presidente. Pedido de discussão. Requeiro discussão. Com a palavra, vereador Carlos Rocha Ribeiro. Gostaria de parabenizar os requerimentos de todos os vereadores aqui, em particular esse aqui do nosso colega. Eu creio que a preocupação dele não é nem com quantos estão recebendo, né? E sim aqueles que recebem e não dão valor a esse um a mais que vem no salário. A gente percebe que muitas atividades aqui acabam sendo muito vagarosas, né? E quem perde com isso é a população. Né? Com 140 funcionários ganhando comissão, às vezes é para ser muito mais acelerado esses processos aí que ficam na prefeitura. Às vezes se perpetuam aí, ou levam anos aí para se achar alguma solução para os problemas da cidade. Então tem muito problema aí que já está há um determinado tempo, né? Eu cito aqui, na sessão passada, eu entrei com a indicação, né, que foi juntado um abaixo-assinado lá do pessoal da Padre Laranjeira, com quase 100 assinaturas, e a máquina apareceu lá para fazer o serviço. Apareceu do mesmo jeito que foi, e aí não solucionou o problema. Né? Então, quase 2 anos ali naquela briga ali, incessante ali, para uma melhoria ali naquele trecho. Também tem muito disso que o vereador pergunta, né? Se tem muitas comissões, às vezes solucionar os problemas com uma certa rapidez. Né? Tem uma ponte ali, nesse mesmo bairro ali, que até eu comentei com o vereador ali, que é a dificuldade não só das crianças passarem com a perua escolar, mas dos agricultores que estão ali. Né? Então, assim, o que a gente pede, eu até pedi até encarecidamente ao vereador do prefeito, que se tente uma solução quanto antes. E essa semana não está até agendando uma reunião junto ao executivo, eu peço que os vereadores também ajudem nessa questão, para ver se a gente consegue solucionar aquele problema. Se não solucionar, pelo menos amenizar, né? Porque já se perpetua ali, já está um determinado tempo ali, aquele mesmo problema. Então, acho que ele vai de encontro aí com o vereador fala, não é o que se gasta como funcionário, é o retorno que se tem com esse gasto a mais. Né? Então, eu parabenizo o vereador aqui. E aqui, a Câmara Municipal, eu costumo dizer, ela trabalha bem. Né? Todos os vereadores aqui falam em pedidos, a gente cobra também, não só eu, como todos os vereadores aqui. A gente é testemunha aqui que vários brigam até pelas mesmas coisas, só que há muita demora. Né? Isso gera impaciência, não só em nós vereadores, mas também na população. Né? Então, a gente vai tentar pedir que se acelere mais essa solução dos problemas, porque são muitos. Né? São muitos. E cada dia perdido, são vários problemas que vão deixar de ser resolvidos. Né? Temos que semana passada teve acho que 2 dias de um problema da greve, depois da ponto facultativo. Então, assim, isso trava muito o trabalho do executivo. Né? Então, vamos pedir aos colegas aqui que a gente faça algumas reuniões aí junto ao executivo para poder dar mais agilidade nessas questões. Muito obrigado. Tem discussão? Requer discussão, senhor presidente. Palavra, vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, só para fazer um adendo aí, primeiramente agradecer os parabéns aí do nosso vereador Carlos Rocha. Eu visto que assim, muita coisa anda amorosamente aqui nessa cidade e há algum tempo atrás, não é promessa minha, né, não foi promessa minha, até porque eu não tenho essa capacidade de estar prometendo isso, só prometo aquilo que posso cumprir, que dentro de 1 ano e meio iria começar a passar o transporte público no Jardim Quírios, promessa do Executivo, quando lá esteve fazendo campanha política. Foi dito até pelo nobre vereador Rafael Peroni, né,
meio que dando uma ratificada quando eu falei 1 ano, ele falou 1 ano e meio aqui nesta casa, só que 1 ano e meio já se foi, né? Porque nós estamos no mês de junho e eu moro no Jardim Quires, eu sei que o transporte não está passando lá. Então, assim, tem funcionários que são responsáveis pela parte do trânsito, pela parte de benfeitorias nas ruas, nas estradas, enfim, recebendo muito bem em relação às comissões. Tem funcionário recebendo acima de 14 mil, 17 mil reais de salário. E aí, quando a gente vai pedir alguma coisa, não tem. Eu visto que foram lá na Nova Itariri, fizeram propaganda que ia ter o esporte lá, já pegaram o nome das crianças, fizeram o oba-oba-oba, já se passaram 3 meses e nada de novo. Só que quem é cobrado é quem mora, né? Não vai. Aí, quando a gente vai falar, ou a gente é implicante, ou a gente está como pessimista. Eu não estou como pessimista, não. Quando o prefeito fizer, como já fiz, seja o prefeito, seja quem for, quando o prefeito fizer alguma coisa bem feita, eu vou estar parabenizando ele nas minhas falas, nas redes sociais e nas ruas, com quem quer que esteja conversando. Porque, assim, é fácil falar, né? Mas, como já se submeteu a sair candidato a prefeito, sabia que ia encontrar, porque não é a primeira vez que está lá. E falando já, voltando um pouco, saindo um pouco da pauta, mas não tão fora da pauta, quando se fala mal do governo passado, digo de passagem, para mim, Josimar, que apoiei o governo passado, para mim que apoiei a princípio o governo passado, não me agradou, o governo como um todo, né? Mas hoje o governo atual e seus apoiadores falam mal de tudo que ficou para trás, coisas que ficaram para fazer, mas as benfeitorias que vieram também, às vezes a gente vê lá as fotos nas redes sociais, né? Porque vieram benfeitorias, sim, não foi ruim como por um todo. Mas apontar os erros é fácil, eu quero ver corrigi-los. Só que esse papel não é do vereador. O vereador está aqui para fiscalizar. O nome legislativo se diz fiscalizador. De certa forma, é isso que significa. Fiscalizar e ajudar o executivo. Tanto que hoje está vindo para esse plenário 2 projetos, se não me engano 3, de última hora, que não deveria passar pela lei mesmo, não deveria passar, mas a gente sabe que é do bem. E quando é do bem, a gente tem que fazer. O vereador Brito mesmo me chamou para conversar a respeito disso, porque era ele que ia presidir a Câmara hoje, né? Até porque Vossa Excelência não está presente, e veio pedir o meu apoio. Eu falei, vereador, é problema da população a respeito, se não me engano, da cesta básica dos conselheiros tutelares. Então, não temos que usar o tempo regimental. Vamos fazer a nossa parte. Só que assim, só vem a nós, não sorrindo nada, aí fica difícil. Obrigado, senhor. Tem discussão? Certo? Discussão com a votação dos vereadores que aprovam como estão, os que não aprovam ficam em pé. Declarado aprovado por unanimidade o requerimento número 110, de autoria do vereador Josimar da Silva Teixeira. Requerimento número 111/2018. Excelentíssimo senhor presidente, vereadores abaixonados, eu quero a Vossa Excelência ouvir a casa para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Marcos Angel, digníssimo gerente do escritório da Sabesp em Itariri, para que informe essa casa de leis qual o valor investido em rede coletora de esgotos nesse município, bem como a metragem linear construída e instalada correspondente ao período do mês de janeiro de 2013 até a presente data. Informar se há algum projeto de investimento em rede de esgoto previsto para o município de Itariri. Autor, vereador Ayrton França dos Santos. Coloca em discussão o requerimento número 111, da autoria do vereador Ayrton França dos Santos. Encerrada a discussão, coloca em votação os vereadores que aprovam como estão, os que não aprovam fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 111, da autoria do vereador Ayrton França dos Santos.
Requerimento número 112/2018. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Jamais Sinal requer a Vossa Excelência ouvir da casa para que seja oficiado o excelentíssimo senhor de Manuel Gonçalves Fernandes, prefeito municipal de Tariri, para que envie essa casa de leis referente ao aumento salarial de professores. Quanto de aumento de salário total os professores da rede municipal de ensino receberam desde 2008 até 2018. 2. Favor discriminar por ano valores em real e porcentagem. Autor, vereador Marcelo Brito. Coloca em discussão o requerimento número 112, de autoria do nobre vereador Marcelo Brito. Será a discussão com a votação. Os vereadores que aprovam que constância que não aprovam que pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 112, de autoria do nobre vereador Marcelo Brito. Requerimento número 113/2018. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Jamais Sinal requer a Vossa Excelência ouvir da casa para que seja oficiado o excelentíssimo senhor de Manuel Gonçalves Fernandes, prefeito municipal de Tariri, para que informe essa casa de leis qual a data prevista para concretar a subida final do bairro Bela Vista, conforme Vossa Excelência anunciou que faria em reunião com os moradores do bairro realizada em 23 de janeiro de 2018, com a presença desse que eu subscrevo presente. Justifico o presente requerimento, haja visto ter no intuito de informar alguns moradores do bairro que me questionaram e querem saber a data prevista. Autor, vereador Marcelo Brito. Coloca em discussão o requerimento número 113, de autoria do nobre vereador Marcelo Brito. Discussão, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo Brito. Boa noite a todos. Senhor presidente, foi feita uma concretagem nova lá, numa subida do bairro Bela Vista, e deu alguns problemas lá. Fomos chamados alguns vereadores, foi eu e a vereadora Beatriz lá, conversar com os moradores no dia 23 de janeiro. Aí chegou um ponto que não tinha como nós resolvermos lá, e chamamos o prefeito e o engenheiro, compareceram no local. E na reunião lá, o prefeito prometeu para os moradores lá na nossa frente que faria a concretagem do local que eles queriam até o mês de junho. Está valendo ainda, né? Nós estamos no começo do mês. Só que aquela reunião que nós tivemos aqui em Caçavesca, teve seis moradores que me procuraram e pediram para que eu fizesse isso por escrito, para informar para eles a data, porque causa uma ansiedade deles lá. Então, o intuito desse requerimento é tão somente poder informar eles a data prevista aí para se fazer a concretagem de onde eles querem lá, conforme foi prometido. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Será a discussão com a argumentação dos vereadores que aprovam que constância no acordo que pede. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 113, de autoria do vereador Marcelo Brito. Requerimento número 114/2018. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem a Vossa Excelência ouvir da casa para que seja oficiado o excelentíssimo senhor da Maria Gonçalves Fernandes, prefeito municipal de Tariri, para que envie essa casa de leis cópia do convênio referente à liberação da verba para a construção do portal de acesso à estrada Rio do Azeite. Autor, vereador Marcelo Brito. Coloca em discussão o requerimento número 114, de autoria do nobre vereador Marcelo Brito. Será a discussão com a argumentação dos vereadores que aprovam questões que não aprovam que pede. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 114, de autoria do nobre vereador Marcelo Brito. Comunico aos senhores vereadores que as notificações de 168 a 178/2018 serão encaminhadas ao senhor executivo devido ao horário regimental do nosso expediente. Moção. Moção número 009/2018. Senhor presidente, apresento a mesa diretora dispensando as formalidades regimentais ao ouvido plenário. Apresento moção com votos de congratulações a ilustríssima senhora Valquíria da Silva Lima, digníssima agente de saneamento do Departamento Municipal de Saúde, pelos bons serviços prestados na área da saúde, no município de Tariri. Que seja oficial a homenageada, dando-lhe ciência desta, e ao excelentíssimo senhor de Manuel Gonçalves Fernandes, prefeito municipal de Tariri, para que providencie a anotação de ponto de louvor no prontuário da funcionária Supra. Autor, vereador Ayrton França dos Santos. Coloca em discussão a moção número 009, de autoria do nobre vereador Ayrton França dos Santos. Será a discussão com a votação nominal. Senhor vereador Maurício José Marinho, favorável ou contra? Vereador Marcelo Brito, favorável ou contra? Favorável.
Vereador Carlos Rossi Ribeiro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento, favorável ou contra? Favorável. Vereador Rafael Gustavo Peroni, favorável ou contra? Favorável. Vereador Sérgio Linequia, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereador Ayrton Freitas dos Santos, favorável ou contra? Favorável, presidente. Vereadora Luiz Ortúzio Batista, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Milene Damasceno, favorável ou contra? Favorável. O presidente também vota favorável. Declaro aprovado por unanimidade a moção número 009/2018, de autoria do vereador Ayrton Freitas dos Santos. Senhor secretário, faça a leitura do parecer do projeto de lei número 008/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. Parecer projeto de lei número 008/2018, origem Poder Executivo. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara, reunida ordinariamente nesta data para apreciar e exarar o parecer ao projeto de lei número 008/2018, estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento anual de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itariri. Após analisar e debater a matéria em pauta, essa comissão exara o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 008/2018, de autoria do Executivo, estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento anual de 2019. 2. A proposta cumpriu os prazos sedimentais de tramitação, tendo sido realizada audiência pública pela Câmara para discussão com a população em 16/5/2018, não sendo apresentadas emendas ou sugestões pela população. 3. É o parecer que seja o projeto de lei número 008/2018 encaminhado ao voto soberano plenário para apreciação, observado o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme o parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município. Comissão de Economia. Ayrton França dos Santos, presidente. Beatriz Ferreira do Nascimento, relatora. E a Luiz Antônio Batista, membro. Projeto de lei número 008/2018. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Coloco o projeto de lei número 008/2018 em discussão. Com a palavra, vereador Carlos Rossi Ribeiro. Esses projetos que entram anualmente na prefeitura, a gente sempre alerta, sempre tem as conversações, né, para que essas leis não sejam peças de ficção, né? E não por acaso o Tribunal de Contas apontou nas contas da ex-prefeita, um dos itens que apontou foi justamente essa questão. Essas leis de diretrizes orçamentárias serem peças de ficções. Quando a gente faz as audiências públicas aqui, a gente chega a comentar, chega a tentar fazer que as pessoas que elaboram essas leis realmente se façam delas diretrizes, né? Que você visualize lá na frente o que vai ser feito, o que vai acontecer no município. Coisa que não acontece, são verdadeiras peças de ficções. Você coloca um orçamento, coloca um planejamento que depois nunca é cumprido. E o Tribunal de Contas já de um tempo já está atento para essas questões. Foi feito apontamento nas contas da gestão anterior, justamente um dos itens apontados foi essa questão da falta de peças palpáveis realmente, projetos que são realizados durante o ano, né? Durante o período. Então, a gente vai aprovar, porque tem que ser aprovado, porque senão trava o município. A gente pede para os próximos anos aí sejam feitos realmente ações e programas e projetos que realmente, além de sair do papel, você consegue passar para a população o que vai ser feito. Né? Hoje a gente não tem isso, hoje a gente não consegue fazer isso. Se a população chegar para a gente, o que vai ser no período aí que está planejado? A gente não tem o que dizer, porque o que está ali provavelmente não será feito. Então, é uma peça importante, né?
tem que ser levada com bastante a sério, tanto é porque são feitas audiências públicas para isso, né? E tamanha seriedade dessa lei, mas que eu não vi ainda. Eu estou vereador segundo mandato, ainda não vi essa preocupação de realmente fazer uma lei que consigamos tirar do papel. Eu vou votar favorável, mas fazendo esse adendo aí, que para as próximas que vierem para a Câmara, realmente a gente consiga colocá-las em prática. Sobre discussão? Quer discussão, senhor presidente? A palavra é do Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, nobres vereadores e público presente, como foi dito atrás, mas eu não posso deixar de falar, aí está a prova de que às vezes as coisas acontecem e mesmo aqueles que estão com um pouco mais de atenção em relação à fiscalização não está aqui para atrapalhar a vida do executivo, até porque existe um tempo regimental para que os projetos entrem nessa casa e por muitas vezes esses projetos a gente acaba tendo que votar substitutivos, né? Porque vem com algum erro de digitação, vem com algum erro por parte do executivo, e dentro desses projetos existem equipes dentro da prefeitura que recebem justamente as comissões que eu falei, recebem um pouco a mais para estar preparando esses projetos. Se já recebem um pouco a mais para preparar esses projetos, que façam com mais tempo, sabem qual é o tempo que tem que estar entrando esses projetos na casa, sabem qual é a data. Se não me falha a memória, esse projeto entrou hoje à tarde aqui, ou foi ontem? É isso, presidente? Não, teve até audiência pública. Teve audiência pública, né? Foi da sexta aqui para O hoje. vice-presidente que pode informar. Gustavo ausente. Sim. Então, mas dentro do contexto fica válido a minha fala, até porque o projeto posterior vindo aí vai fazer jus ao que eu acabei de falar. Então, assim, o meu voto também é favorável, mas que façam jus para que a gente possa ver esse projeto sendo cumprido como um todo, para que a população também, que for empregado, principalmente aqueles que tiverem mais interesses de estar esmiuçando a RDO, saibam que ele está sendo cumprido desde o princípio ao fim. Mas, como disse o nobre vereador Carlos Rocha, mais uma pecinha. Muito obrigado. Continua a discussão. Obrigado, senhor presidente. Olá, o vereador Rafael Gustavo Peroni. Senhor presidente, novos colegas, presidente, eu penso de uma maneira um pouco diferente, senhor presidente, do que foi colocado aqui. Eu acho que quando você monta uma LDO, é o que são possíveis ações que a prefeitura pode executar no determinado período e não são obrigatórias a ser cumpridas, mas que se tiver lucro, se tiver recursos, se tiver condições de serem feitas, elas serão feitas. Por isso que dizem, diretrizes, não que tem que ser executado. Concordo que realmente, às vezes a gente pode até perceber um certo, não vou nem dizer exagero, mas às vezes se colocam coisas que realmente a gente sabe que na realidade do município hoje não serão realizadas. Mas por que não constar nesse documento, senhor presidente? O porquê não está lá? Se for possível, se de repente se conseguir recursos, se conseguir uma emenda, vai ter que vir para casa só para a gente poder votar. Então eu acho que isso fica muito à mercê de só acusar que o funcionário recebe, que não faz, que não é isso. Eu acho que aqui a gente está sempre para fiscalizar, a gente tem que estar atento a tudo que acontece, mas a gente tem que ponderar, tem que ter bom senso. Eu acredito que todo mundo que está ali para tentar fazer, ou para executar, está tentando fazer o seu melhor, independente de salário ou qualquer coisa do outro tipo. Discordo do novo vereador que veio falar agora que esse projeto estava aí, veio hoje, não, esse projeto já estava aí há muito tempo, já teve audiência pública, as coisas não são assim também, as escuras, joga aqui no nosso peito como se vira, resolve. Eu acho que o prefeito tem mostrado muito diálogo com todos, quando tem alguns temas meio complexos, ou então às vezes até impopular, há conversa, há diálogo. Então, eu discordo um pouco da fala que foi dita agora, mas respeito a maneira de todos pensarem, cada um tem a sua consciência.
Mas em relação à LDO, eu acho que assim, deve-se ter essas diretrizes. Eu não acho que seria um equívoco colocá-las. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que ter sim, esse planejamento, mas com bom senso, com realidade. A gente não está aqui para estourar os orçamentos da prefeitura, acabar trazendo prejuízo para a população. É essa maneira que eu penso e é isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Com a palavra, João Carlos Azevedo. Não sei se eu fui bem claro, não é questão, não é nem dessa administração, tanto é que eu citei a administração passada e citei o apontamento do Tribunal de Contas. Né? E em nenhum momento, na minha fala, principalmente, você colocou o orçamento a mais, que houve uma fé disso, daquilo de maneira nenhuma, não foi colocado isso em questão, foi colocado que o que se pede hoje, né? E eu fiz um curso na minha outra gestão de vereador, eu fiz um curso justamente sobre isso, né? Pela UDESC, porque a UDESC estava pedindo realmente que se colocasse nas LDOs e nas LOAs realmente um planejamento, algo palpável, né? Justamente para você atingir o mínimo, né? Logicamente que todo mundo quer colocar que todas as vias vão ser asfaltadas, senão vamos ter um centro de zoonose maravilhoso, e não é isso que é pedido. É pedido o que é palpável, justamente para você passar para a população até onde você pode chegar, né? Acontecendo mais que isso é maravilhoso, mas eu sou da opinião que é melhor colocar algo pequeno que você consiga atingir do que você colocar numa LDO coisas que você não vai atingir. Porque o próprio Tribunal de Contas, no apontamento, colocou que é peça de ficção, né? E só dessa maneira, ele trabalhar com o que realmente é palpável para a população ter realmente uma noção do que vai ser feito no período. Só apenas isso. Encerrada a discussão, coloco em votação nominal o projeto de lei número 008/2018. O quórum para aprovação é maioria absoluta. Vereador Maurício José Marinho, favorável ou contra? Favorável. Vereador Marcelo Brito, favorável ou contra? Favorável. Vereador Carlos Rocha Ribeiro, favorável ou contra? Sou favorável apenas com a sua observação, senhor vereador. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereadora Beatriz Ferreira Nascimento, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereador Rafael Gustavo Pironi, favorável ou contra? Favorável. Vereador Sérgio Enriquia, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereador Ayrton França dos Santos, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereadora Luiz Antônio Batista, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Milene Damasceno, favorável ou contra? Favorável. Declaro aprovado por 10 votos o projeto de lei número 008/2018. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei complementar número 002/2018, altera o ISS, traço que... Projeto de lei complementar número 002/2018, origem do Poder Executivo. As comissões de Constituição, Justiça, Redação e de Economia da Câmara, reunidas ordinariamente nessa data para apreciar e dar parecer ao projeto de lei complementar número 002/2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itariri, após analisar e debater a matéria em pauta, as comissões de conjunto exaram o seguinte parecer. 1. O projeto de lei complementar número 002/2018 dispõe sobre a alteração e inclusão de dispositivos contidos na lei complementar número 050 de 21 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN. 2. A proposta atende aos requisitos constitucionais e legais, acompanhando alterações promovidas na Lei Complementar Federal número 116, de 31 de setembro de 2003. 3. Esse é o parecer que seja o projeto de lei complementar número 002/2018 encaminhado ao todo soberano plenário para apreciação, observado o quórum de 2/3 dos membros da Câmara, na forma do parágrafo único do artigo 47 da Lei Orgânica do Município. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Rafael Gustavo Pironi, relator Carlos Rocha Ribeiro, membro Sérgio Bitec. Comissão de Economia. Presidente Ayrton França dos Santos, relatora Beatriz Ferreira do Nascimento,
Membro Luiz Antônio Batista. Lei Complementar número 050/2003, de 31 de dezembro de 2003, dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, e da outras providências. Coloco o projeto de lei complementar número 002/2018 em discussão. Será de discussão, coloco em votação nominal o projeto de lei complementar número 002/2018, o quórum para aprovação é de 2/3. Vereador Maurício José Marinho, favorável ou contra? Vereador Marcelo Brito, favorável ou contra? Vereador Carlos Rocha Ribeiro, favorável ou contra? Até para esclarecer ao público presente, algumas atividades que não estavam enquadradas no ISS que vão passar a ser enquadradas agora, né? Que é determinação até por lei federal. Então, por isso eu sou favorável. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereadora Beatriz Ferreira Nascimento, favorável ou contra? Favorável. Vereador Rafael Gustavo Pedro, favorável ou contra? Vereador Sérgio Redequian, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereadora Ayrton França dos Santos, favorável ou contra? Favorável, senhor. Vereadora Luiz Antônio Batista, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Milene Damasceno, favorável ou contra? Favorável. Os presidentes também votam favorável. Declaro aprovado por 11 votos o projeto de lei complementar número 002/2018. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer ao projeto de lei número 014/2018, atualiza a legislação do Conselho do Idoso. Projeto de lei número 014/2018, origem do Poder Executivo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara, reunida extraordinariamente nessa data para apreciar e examinar o parecer ao projeto de lei número 014/2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Bariri, após analisar e debater a matéria em pauta, essa comissão exame o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 014/2018 dispõe sobre a alteração do Conselho Municipal do Idoso. 2. A proposta é constitucional e atende aos requisitos legais, especialmente a regulamentação da Diretoria Regional Assistencial e Desenvolvimento Social, que solicitou a atualização dos termos da lei. 3. É um parecer que seja o projeto de lei número 014/2018 encaminhado pelo soberano plenário para apreciação, observado o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, na forma do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Rafael Gustavo Peroni, relator Carlos Rocha Ribeiro, membro Sérgio Redequian. Lei número 1050/2013, de 9 de agosto de 2013, cria o Conselho Municipal do Idoso e outras providências. Coloco o projeto de lei número 014/2018 em discussão. Discussão. Com a palavra, vereador Carlos Rocha Ribeiro. É mais um conselho criado, né, para proteger o idoso e as questões dos idosos. E eu queria parabenizar aqui o vereador Sérgio Quian, que deu a ideia ali, a Vossa Excelência colocou em prática a questão da sala dos conselhos, né, que vai ser aqui ao fundo da Câmara, que vai ser de grande utilidade aí para esses conselhos aí estarem reunindo aí, traçando aí as suas diretrizes. Então, parabenizar o presidente por ter colocado a ideia do vereador Sérgio Quian em prática, e com certeza aquela sala vai ser muito útil, não só para o Conselho do Idoso, mas para todos os conselhos do município. Última discussão. Será a discussão com a votação. Votação nominal, o quórum do projeto de lei 014/2018, o quórum para aprovação é maioria absoluta. Vereador Maurício José Marinho, favorável ou contra? Favorável. Vereador Marcelo Brito, favorável ou contra? Favorável. Vereador Carlos Rocha Ribeiro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereadora Beatriz Ferreira Nascimento, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereador Rafael Gustavo Pedro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Sérgio Redequian, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereador Ayrton França dos Santos, favorável ou contra? Favorável, senhor. Vereadora Luiz Antônio Batista, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Milene Damasceno, favorável ou contra? Favorável. Declaro aprovado por 10 votos o projeto de lei número 014/2018. Por 10 votos. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer ao projeto de lei número 017/2018, que concede as cestas básicas aos conselheiros municipais. Projeto de lei número 017/2018. Origem do Poder Executivo.
As comissões de Constituição, Justiça, Redação e de Economia da Câmara, reunidas ordinariamente nessa data para apreciar e exarar o parecer ao projeto de lei complementar número 017/2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itariri. Após analisar e debater a matéria em pauta, as comissões em conjunto exaram o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 017/2018 dispõe sobre a alteração da lei municipal número 1778, de 4 de novembro de 2011, estendendo os benefícios de concessão de cestas básicas aos agentes comunitários, servidores do quadro do magistério e conselheiros tutelares. 2. A proposta atende aos requisitos constitucionais e demais exigências legais, especialmente quanto à equidade dos benefícios concedidos a todos os servidores, sem qualquer distinção. 3. As comissões em conjunto se manifestam pela constitucionalidade e viabilidade econômica e financeira da proposta. 4. É o parecer que seja o projeto de lei número 017/2018, encaminhado ao voto soberano plenário para apreciação, observado o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, na forma do inciso 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Rafael Gustavo Peroni, relator Carlos Rocha Ribeiro, membros Sérgio Reitequiquian, presidente Ayrton França dos Santos, relatora Beatriz Ferreira do Nascimento, membro Aloísio Antunes Batista. Projeto de lei número 17/2018 altera a lei ordinária 1778 de 4 de novembro de 2011, que autoriza a concessão de cestas básicas de alimentação e de outras providências. Coloque em discussão o projeto de lei número 17/2018 em discussão. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Luísa Antunes Batista. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, quero apenas parabenizar o executivo, né, por essa iniciativa, uma vez que, na minha visão, acho que todos os funcionários são merecedores aí do recebimento da cesta básica. E não diferente aí os conselheiros tutelares, que tem uma tarefa árdua, que é no caso aí dessas crianças, né, dos jovens, dos adolescentes, que cada dia a gente vê situações muito complicadas, né? Não só em Itariri, mas em diversas cidades, então são merecedores. E a gente não pode deixar de frisar que o executivo, no momento certo, tem atendido aí a propositura. Inclusive teve a pedido de vereador com relação a... Eu fui procurado no início do mandato por alguns conselheiros, mas aí acabou não dando tempo de fazer o documento. Mas enfim, o vereador fez. O importante é que os conselheiros estão sendo atendidos. Na minha visão, com relação à questão da cesta básica, inclusive foi procurado por alguns munícipes, na questão de rever o recebimento de cesta básica na família. Um exemplo, marido e mulher, às vezes os dois recebem a cesta básica. Então, na visão da população, de algumas pessoas, não achou correto essa situação, mas isso é uma discussão futura, porque, inclusive, eu coloquei na situação a esposa, o marido e um filho. Às vezes os três trabalham na prefeitura e recebem cada um uma cesta básica. Aí eu questionei para o município, mas o filho de repente pode não morar com a família, né? Então a gente tem que ver bem cada situação para não ser injusto. No caso em questão entre os conselheiros tutelares, é uma conquista importante e aquilo que a gente tem que sempre observar, né? Quem está na administração, o gestor, ele tem uma responsabilidade, porque querendo ou não acaba tendo um impacto maior nos gastos, né? Mas como os conselheiros tutelares são profissionais e que atuam muito bem no município, com certeza é uma vitória conquistada. E agradeço ao presidente. Discussão? Com a palavra, a vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas, público presente, boa noite. Eu quero cumprimentar o executivo pelo bom senso, senhor presidente, e cumprimentar os conselheiros. Já não é de hoje que eles vêm nessa luta, tentando esse complemento, digamos, né, do salário, e dizer que a questão de um ou mais da família receber
direito, né? É apenas uma coincidência 2 ou 3 pessoas trabalharem no departamento público. E se a gente for levar bem em conta o que é direito, o que não é de direito, a gente leva em conta as palavras do nobre aqui que fala. Tem gente ganhando lá salários absurdos e vendendo a cesta básica. Então a gente tem que pensar bem, né, o que é de direito, o que não é, e antes de falar. Mas é só isso, senhor presidente. Os parabéns aos conselheiros, que é merecido pela função tão árdua que eles levam, né? Com a palavra, o vereador Marcelo Brito. Senhor presidente, só para encerrar a discussão, eu quero parabenizar os conselheiros tutelares pelo trabalho que faz, é merecido isso. Foi eu que fiz a indicação no ano passado, conversei com o prefeito, ele tinha pedido na época para que se desse um tempo para colocar a casa em ordem, agora atendeu, e eles merecem muito para se fazer cumprir o ECA, o apoio que eles dão, aí às vezes de madrugada, finais de semana, os plantões, uma carga horária puxada, apoiando as polícias civis e militares aí, sempre que solicitados, né, em seus plantões. Eles, na realidade, eles não podem nem exercer outra função, então eles são específicos para serem conselheiros tutelares. Então é muito merecido e eu quero parabenizá-los por essa conquista. Obrigado, senhor presidente. Tudo discussão? Quer discussão? Com a palavra, o vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, primeiramente, parabenizar o nobre vereador Brito pela propositura, parabenizar o executivo por acatar a situação, né? Primeiramente, colocou a casa em mão, tentando colocar a casa em ordem. Eu acredito que já está em condições de estar suprindo essa situação para os conselheiros tutelares, até porque, pelo salário que ganha, trabalha sábado, domingos, feriados, dependendo da situação, porque eles trabalham em regime de escala, né? Às vezes noite, dia, madrugada, chuva, sol, enfim. E pelo salário que ganha, nada mais que justo. E como diz mesmo a vereadora Beatriz, e para já deixar em evidência que não é desse governo, os vereadores que foram reeleitos sabem que eu já venho falando isso desde o mandato passado. Eu acho que o executivo, tanto o atual como aqueles que galgam entrar lá, que pense uma maneira de padronizar a cidade vizinha, período padronizado, para que pessoas que ganham 6, 7, 14, 17 mil reais não recebam cesta básica, que é o que acontece hoje no nosso município. Às vezes ficam 3 cestas básicas lá de meses e meses, né, porque não precisa da cesta básica, fica lá no supermercado. Quando vai buscar, busca de 3 cestas básicas de uma vez só. Vai buscar de BMW, vai buscar de Tracker, como eu falei para a prefeita do mandato passado, né? Até fui chamada a atenção por uma diretora, não foi chamada a atenção não. Ela veio achar que poderia me chamar a atenção. Mas, a meu ver, não é justo uma pessoa que ganha acima de 3, 4, 5 mil reais ganhar uma cesta básica. Eu já vi cesta básica da prefeitura de Itariri sendo vendida na Feira do Rolo. Gente dando a cesta básica para o funcionário em casa como forma de pagamento. Hoje faz jus? Faz, mas o ordenador de despesa é o executivo. Eu acho que se ele está fazendo esse projeto hoje, né, que está dando jus àqueles que realmente merecem, que são os conselheiros tutelares, que reveja para padronizar até que certo padrão, até certo salário, receba a cesta básica. Daí, não sei se é legal ou se é ilegal, posso até estar falando besteira, mas, a meu ver, obrigado, nobre, mas a meu ver, eu acho que eu fico até imoral. Obrigado, senhor presidente. E parabéns aos conselheiros tutelares, em especial a primeira conselheira tutelar que chegou nessa casa hoje. Continuação. Com a palavra, o vereador Carlos Rocha Ribeiro. Para chegar nesse dia de hoje aqui, dá a impressão que foi fácil, né? A gente ia chegar a votar, mas foi muito trabalhoso aqui, principalmente aqui representando os conselheiros que ele Ivanildo aqui. Foi um trabalho de muitos anos de luta, né? E muita conversa com os vereadores, o Brito, com todos os vereadores aqui que participaram também dessa conquista do prefeito municipal, que hoje pôde dar. Mas não foi fácil, eles já estão muitos anos aí já batalhando em cima dessa cesta básica, e hoje chegou o dia, né?
mas não pode deixar de enaltecer o trabalho deles. E o mais impressionante, não alteraram a voz, né? Ivanildo, para alterar a voz, acho que não. Uma categoria com classe, ela conseguiu que queria ir para a categoria dela. Então está de parabéns por essa atitude, né? Que tratou todos com respeito, né? E esperou o momento certo que deu esse resultado. Mas não a aprovação nossa aqui não quer dizer que foi tão simples assim para eles essa conquista. Mas todos os envolvidos aí estão de parabéns. Como o vereador Josimar falou, poderia, né, já um tempo atrás, já dar arrumar uma maneira já de solucionar esse problema, mas o importante é que foi solucionado. Então, com todos aí, as pessoas envolvidas, especialmente a NG, que à frente dos conselheiros aí conseguiu essa conquista que para muitos é pouco, mas é de grande valor. Parabéns a todos e vamos votar favorável. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloca em votação. Nominal, o projeto de lei 017/2018, conforme para aprovação, é maioria absoluta. Vereador Maurício José Marinho, favorável ou contra? Vereador Marcelo, favorável ou contra? Favorável. Vereador Carlos Rocha Ribeiro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Beatriz Ferreira Nascimento, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereador Rafael Gustavo Peroto, favorável ou contra? Favorável. Vereador Sérgio Ribeiro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Ayrton França dos Santos, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Luísa Torres Batista, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Milena Macedo, favorável ou contra? Favorável. Declaro aprovado por 10 votos o projeto de lei número 017 de 2018. Quero parabenizar também a Ivanildo e a todos os conselheiros, deixo o nosso abraço a todos os vereadores, parabéns pela nova conquista. Eu agradeço a todos. Obrigada. E parabéns ao grupo também que fez a indicação em 2017. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 20 de julho de 2018, no horário regimental, prazo de entrega dos trabalhos de 18 de julho de 2018. Declaro encerrada a sessão e muito obrigado à presença de todos.